pergunta que não quer calar: se somos salvos pela graça, por que seremos julgados pelas obras? Isso não é uma contradição? Como entender isso? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça foi que Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. 2 Timóteo 1,9 diz: Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas pela sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, é muito claro que a salvação é um dom de Deus, por graça, que é alcançada mediante a fé. Ninguém vai ser justificado diante de Deus baseado nas suas próprias obras. Agora, por outro lado, quando nós vamos para os textos, e são inúmeros os textos que falam sobre o juízo final, no Novo Testamento, por exemplo, temos as palavras de Jesus em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Guarda esse, mas tem mais. Mateus 25, 31 até 46, fala daquele dia quando o Senhor regressar, Ele vai se assentar no alto trono, no trono da sua glória, vai reunir diante de si todas as nações, e vai começar a separar os bodes das ovelhas, e vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso, fostes me visitar. E de semelhante modo, ou seja, abordando os mesmos tópicos de atitude, comportamento, tudo isso vai ser motivo de avaliação no dia do juízo final. Para os bodes, aqueles que vão para a sua esquerda, ele diz: malditos, eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estava nu, não me vestiste. Isto é que vai estar ali sendo julgado. Bom, e Romanos 2, versículos de 6 a 8, a gente encontra ali uma frase de Paulo: Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra, incorruptibilidade, dará a eles a vida eterna. Mas ira, indignação aos que são egoístas, desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, Paulo ensina a mesma coisa que Jesus. No dia do juízo final, Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele diz: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para receber de maneira proporcional, de acordo com o bem ou mal que nós praticamos. É isso que Paulo diz. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. E se invocais como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual é o tempo da nossa peregrinação? É aquele tempo que vai desde o nosso nascimento até a nossa morte. A nossa peregrinação nesta vida. Por fim, um texto clássico sobre o juízo final, Apocalipse capítulo 20,
Versículos 12 e 13, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Meus irmãos, tem livro no dia do juízo final, esse livro vai ser aberto. E o que é que tem nesse livro? Livros foram abertos. Então, outro livro foi aberto. O livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Conforme o que se acha escrito nos livros. Eu não sabia se você já tinha consciência que tudo que você faz, pensa, age, está sendo anotado. E um dia o livro vai se abrir. Apocalipse 22 agora, versículo 12. Jesus dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Quantas passagens que encontramos no Novo Testamento, sem falar que a gente não teve tempo aqui para abordar as do Antigo Testamento, e cada uma delas diz que o juízo final vai acontecer e que nesse dia as suas obras serão avaliadas. O juízo vai se dar a respeito das suas ações, das suas atitudes. Então as obras são importantes. Mas se nós somos salvos pela graça, por que é que vamos ser julgados pelas obras? Como é que a gente entende isso? A gente é salvo pela graça mediante a fé. Mas disse o apóstolo Tiago: fé sem obras é morta. Quem tem fé, diz Tiago, sem obras, me mostre. Onde é que está a tua fé? Se você não tem obras, me mostre a tua fé. Cadê ela? Para Tiago, a fé tem que ser visível. Fé não pode ser um sentimento. A fé tem que se realizar. Você tem fé? Me mostre a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Fé sem obras, ele afirma, fé sem obras é uma fé morta, é uma fé inexistente, é uma ilusão, é uma fantasia. As obras não salvam ninguém. Ninguém pode achar que agindo assim, fazendo assado, se portando de tal maneira, você vai conquistar mérito suficiente para entrar no céu. Nesse sentido, as obras são imprestáveis, são como trapo de imundícia. Não te dão crédito suficiente para entrar no céu. Você não pode apresentar suas credenciais de obras como meritórias para o céu. Agora, entenda bem, a salvação se dá única e tão somente pela graça, mediante a fé. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele manifestou a graça salvadora. Ele deu perdão, Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz, Ele derramou seu sangue para te redimir, para te perdoar, para te salvar. Isso é produto da sua graça. Agora, uma vez agraciados, uma vez tendo recebido tamanho perdão, tamanho amor, e salvos pela fé, o que se espera é que essa fé seja frutífera. O que se espera é que essa graça redentora que te alcançou, que te abraçou, produza uma transformação na sua vida.
seja a semente de um novo ser. Ele te dá o perdão, Ele te dá a salvação, Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá a armadura de Deus, Ele te dá todas as coisas necessárias para uma vida de piedade, para uma vida de vitória. Ele te abraça, Ele te ama, você recebe o seu amor e o seu perdão, mas ai de você se tornar infrutífero toda esta graça que você recebeu. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? A salvação vem pela graça, mas uma vez agraciados e recebendo tamanha bênção de Deus, nós agora temos o amor de Deus, a luz de Deus, o Espírito de Deus, a fé que agora nos leva a uma atitude, a um relacionamento agora restaurado com Deus. E se você agora é filho de Deus, se você recebeu o Espírito de Deus, o poder de ser feito filho de Deus, você tem todas as condições para viver em santidade, para viver uma nova vida. Veja só, uma parábola que Jesus contou. Tinha uma pessoa, um indivíduo, que estava devendo uma barbaridade e o seu credor o chamou e falou: chega a hora de prestação de contas, você me deve tanto, estou cobrando aqui. Aí ele diz: eu não tenho com que pagar, a dívida é maior do que a minha capacidade, estou perdido, tenha misericórdia de mim. E esse grande credor se compadeceu dele, porque viu que realmente ele não tinha com que pagar, e perdoou a sua dívida. E ele, todo contente, tendo recebido um perdão imenso, saiu feliz da vida. E de repente ele se depara com alguém que lhe devia. Agora é o inverso, é alguém que está devendo a ele. Só que quando ele encontra esse alguém, esse alguém diz a mesma coisa: olha, eu tenho esta dívida com o senhor, reconheço, mas eu não tenho com que pagar, tenha misericórdia de mim. E aí ele falou: opa, misericórdia não, você vai ter que me pagar tintim por tintim do que você me deve. Se você não me pagar, eu vou te colocar na prisão, até que você me pague tudo, você vai ter que me pagar. Poxa, ele tinha acabado de receber um perdão enorme, ele estava na mesma condição do outro, e agora ele se depara com esse outro que lhe deve, e ele não foi transformado, e ele age sem misericórdia. Sabe o que vai acontecer? Aqui nessa parábola, essa informação vai chegar ao conhecimento do grande credor, que vai chamá-lo de volta, falar: calma aí, você tinha uma dívida muito maior comigo, eu não te perdoei? Agora, por que é que você não usou de misericórdia para com aquele que devia para você também? Então, eu vou te tratar do mesmo modo que você tratou o outro. E retirou o perdão dele, o botou na prisão e falou: você vai ficar aí cumprindo a sua pena até que você me pague o último centavo. O juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Por isso a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos. De fato, nós fomos perdoados por Deus. Temos em Cristo perdão. Ai de nós se não fomos perdoadores. Tem, por acaso, alguém que você não perdoou? Para pensar. Para pensar. Você é filho da misericórdia de Deus e do perdão de Deus. E se você não perdoar, você não é filho de Deus, porque filho de Deus é perdoador. Você recebeu o amor de Deus, e isso tudo é graça. O perdão foi graça, o amor de Deus é graça. João fala assim: quem não ama,
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem conhece a Deus ama. Nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou. Eu não conquisto o amor de Deus pelo meu amor. O meu amor não é bom assim o suficiente. Eu não sou essa pessoa amorosa que naturalmente conquista o respeito de Deus não há amor em nós que conquiste o mérito de Deus. Mas, uma vez amados por Deus, esse amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E nós passamos a ser filhos desse amor, marcados por esse amor. E a nossa atitude necessária é a atitude de quem foi batizado nesse amor, de quem recebeu esse amor, de quem foi agasalhado por esse amor. Nós, como produto desta graça, que foi o amor recebido quando nós não o merecíamos, nos tornamos pessoas que amam a semelhança do amor que recebemos, pessoas que perdoam a semelhança do amor, do perdão que recebemos, de pessoas que se tornam generosas, porque, gente, quem não é generoso, quem é mesquinho, não conhece a Deus, e ponto final. Porque Deus é generoso. Você é filho de Deus? Então você deve ser uma pessoa generosa. Se é filho de Deus, você deve ser uma pessoa compassiva. Se é filho de Deus, você deve ser uma pessoa misericordiosa. Isso não para conquistar o amor, a misericórdia, a graça de Deus, não. É porque a graça, a misericórdia, o amor, a compaixão de Deus te alcançou. Por isso, nunca a salvação é pelas obras, é sempre pela graça, mas é uma graça transformadora. E as obras serão sempre o produto, o fruto, a evidência, o testemunho de que eu estive com Cristo, de que eu o conheço, de que eu fui perdoado, de que eu fui amado. Diz uma outra passagem da Bíblia, que uma mulher que até então fora prostituta e de repente foi perdoada, foi agraciada por Cristo, encontrou a Jesus num jantar, onde Jesus estava sendo menosprezado pelo anfitrião, que não havia providenciado água para lavar os seus pés, nem óleo para ungir a sua cabeça. Esta mulher, tomada pelo amor, pela devoção, pela dívida que ela tinha para com Cristo, por toda a sua gratidão, ela se ajoelhou por trás aos pés de Cristo e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Lágrimas de devoção, lágrimas de amor, lágrimas de gratidão, lágrimas de indignação em relação ao tratamento que Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, estava ali recebendo, sendo humilhado diante de todos. Ela faz as vezes do anfitrião e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga-os com os seus cabelos, unge os pés de Jesus com o que ela tem de mais precioso. Ela simplesmente não teve por o valor daquilo, que era um perfume caríssimo, que ela usava até então para atrair os homens. Agora ela derrama aos pés de Jesus tudo. Gente, quando você recebeu tudo de Deus, quando você recebeu tamanha bênção de Deus, isso deve necessariamente impactar a sua, a minha, a vida de quem quer que seja. Então, a gente vê também na parábola dos talentos. Olha, a parábola dos talentos fala que tudo começa com a graça de Deus. Deus vem a nós e de repente Ele dá 1 talento, para outro Ele dá 2 talentos, para outro Ele dá 5 talentos, mas não teve ninguém que não recebeu o talento de Deus. E 1 talento já é coisa à beça, é maravilhoso, é uma dádiva. Agora, depois Ele vai pedir conta. Repare bem, você recebe a graça, você recebe o perdão, você recebe o amor, você recebe os talentos, você recebe de Deus a vida, e com a vida uma série de potencialidades, tudo fruto da bondade de Deus. Agora, Deus vai pedir conta, vai chegar um dia da prestação de contas, porque você tem liberdade, e você, com a liberdade, você recebe junto com ela a responsabilidade. Você agora é responsável pelas suas
capacitações, pela inteligência que Deus te deu, pela saúde que Deus te deu, pelas condições que você tem. Uns têm mais saúde, outros têm menos, uns têm mais força, outros têm menos, uns têm mais talento, outros têm menos, mas tudo foi dádiva de Deus, e cada um de nós vai ter que prestar conta de maneira adequada, na medida do que recebeu. Deus vai julgar também de maneira proporcional, segundo o bem ou mal que cada um realizou. A quem mais é dado, mais é requerido. Quem mais recebeu, deste mais será cobrado. Tudo vai ser proporcional, mas não há quem não tenha recebido a graça, a vida, a bondade, o amor, a generosidade de Deus, e Deus pedirá conta. Chegará o dia do juízo final, e nesse dia nós compareceremos todos diante do tribunal de Cristo, para receber segundo o bem ou mal que praticamos, e o Senhor será justo nesse dia, e as nossas obras estarão sendo ali avaliadas. E quando ele chegou para pedir conta dos talentos que foram conferidos, ele encontrou um que tinha recebido 5 talentos, e este fez com que os 5 talentos rendessem. Ele aplicou, ele foi zeloso, ele fez frutificar os talentos, se é que você me entende. Ele, a partir dos talentos e da graça recebida, ele dobrou, ele frutificou, ele pôs em ação, e isso fez com que no final ele tivesse 10 talentos. E o Senhor pediu contas e falou: Senhor, daqueles 5 que o Senhor me deu, eu fiz isso, fiz aquilo, e eles se transformaram em 10. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O outro que recebeu 2, igualmente havia multiplicado para 4. Recebeu a mesma recompensa, porque cada um vai ser avaliado de acordo com o que recebeu. Dele não se esperava que fosse para 10, ele recebeu 2, ele agiu 100% de rendimentos, e ele recebeu a mesma recompensa. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado, entra no gozo do teu Senhor. Aí agora chegou a vez da prestação de contas daquele que recebera apenas 1 talento. O que é que Deus esperava dele? O Senhor esperava dele? Que ele fosse para 10? Não. Que ele fosse para 4? Também não. O que Deus esperava dele é que ele tivesse o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma seriedade, e que ele pudesse fazer aquilo render 100%. Fosse para 2, mas não o que o outro disse. O que recebera um falou assim: olha, eu sabia que o Senhor é severo, e que o Senhor vai cobrar, ia pedir conta, então eu fiquei receoso, e fiquei com medo de perder o talento. E eu falei: eu vou conservar isso aqui bonitinho, porque quando Deus vier pedir conta, eu vou devolver para Ele aquilo que Ele me deu, do jeitinho, sem tirar nem pôr. Guardou, enterrou os talentos. Deus vai responder para ele: servo mau, infiel, por que você não colocou pelo menos esse talento ali no banco para poder render? Você deixou ele desvalorizar. Algo assim. Você deveria ter aplicado melhor o seu talento. Cada um de nós tem os seus talentos. Somos diferentes uns dos outros. Talentos representam oportunidades. Talentos representam tudo que você recebeu já naturalmente. Se você pensa que é natural, saiba que tudo que é natural veio do Criador. É dádiva de Deus. Deus vai pedir conta. E aí, a partir daí você recebeu ainda o Cristo. A graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos que, renegadas as paixões, a impiedade, toda a malignidade, vivamos no presente século de modo sensato, de modo piedoso, de modo, remindo o tempo porque os dias são maus, produzindo bons frutos, porque o Senhor vai pedir conta do ramo que está nele,
Porque todo ramo que está nessa árvore, que é Cristo, a fonte de toda a vida, deve produzir o devido fruto, o fruto bom. Mas se não produz o fruto bom, então não tem por que estar ligada e permanecer ligada ao tronco principal, da onde vem a seiva, da onde vem toda a vida, para que o galho produza o fruto. Se não produzir o fruto, o galho é cortado e lançado fora. É isso que acontece no dia do juízo final. Você tem todas as oportunidades, você tem Deus, você tem a graça. Agora, se você não corresponde, se você não é grato, se você não se torna uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que ama, se você não produz boas obras, tudo isso vai ser uma evidência de que a tua fé e a tua ligação com Cristo, que você pretensamente acha que tem, ela de fato não tem. E o Tiago mais uma vez vai perguntar: cadê a tua fé sem obras? Onde é que ela está? Me mostra. E no dia do juízo final, o livro vai ser aberto, e ali o que é que vai ser avaliado? É o fruto da sua fé, é a questão do seu comportamento, da sua atitude, das suas obras. O que é que você produziu a partir de tudo que você recebeu? Portanto, tem também um outro quesito, que é o do galardão. Os crentes vão ser julgados, mesmo dentre os que serão salvos. Diz o apóstolo Paulo, isso aqui está em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos que vão de 12 a 15. Ele diz assim, ele já disse: todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ele diz que no dia do juízo, a obra de cada um de nós será provada, e será provada pelo fogo. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Cuidado, porque suas obras vão ser julgadas. Até as obras boas correm o risco de não passarem no teste. Mas como assim? Boas obras podem não passar no teste. Aliás, a gente já ouviu isso da boca do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, tal dom é imprestável. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover montanhas, se não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu dê os meus bens aos pobres, se isso não estiver com a motivação adequada, correta, se isso não foi feito por amor, mas segundo outras intenções, eu poderia dizer, os políticos também praticam muitas boas obras, normalmente véspera das eleições. É o momento de inaugurarmos as boas obras, para mostrar o serviço. Nem sempre, não podemos falar e generalizar, mas nem sempre a motivação é o interesse público, mas o interesse pessoal, a eleição, os votos. Está entendendo? Que complicado que fica. Paulo diz então, aqui em 1 Coríntios 3, versículos de 12 a 15, que nossas obras serão provadas como que pelo fogo. Observe o que é que você está plantando, o que é que você está... Porque Jesus fala para a gente juntar nossos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Como é que eu posso juntar tesouros no céu? Através das boas obras, que são produto da fé e do amor. Fé e amor sempre a base. Agora, se minhas boas obras, se uma delas, por acaso, não foi motivada por amor, mas tinha outro interesse por trás, pessoal, mesquinho, vaidade, orgulho, qualquer outra coisa, diz o apóstolo Paulo aí nesse texto, dá uma olhada, o fogo vai provar a obra de cada um de nós. Não é isso que diz aí? Vai provar. Se aquilo que a gente edificou for palha,
feno, não tiver consistência, sabe, não foi feito em amor, não é produto real da fé, do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, tal obra vai ser queimada. Ele diz que vai ter gente que vai para o céu chamuscando ao fogo. Vai acabar sendo salvo, mas como que pelo fogo. Não me pergunte o que é que significa isso, mas eu acho que não é coisa boa. A Igreja Católica concluiu algo sobre purgatório. Não acredito que isso seja uma base inquestionável para purgatório, mas que vai ter que purgar de alguma maneira, vai ter que purgar. Né? É interessante essa passagem, é difícil até de interpretá-la, mas Paulo está falando, olha, nós seremos julgados na base das nossas obras. E as nossas obras vão passar pelo fogo, até as melhores, para ver qual é a essência, qual é o fundamento. E isso aqui faz a gente pensar. Haverá então pessoas que vão receber mais galardão e pessoas que vão receber menos galardão no céu. Deus vai julgar a cada um de acordo com as suas obras. Na perdição, eu vou falar a palavra inferno que assusta muito, mas pode ficar assustado que coisa boa não é, né? O inferno normalmente é apresentado como lugar de sofrimento, lugar de choro, ranger de dentes, como trevas, como lago de fogo, como lugar de destruição igualmente. Jesus usa todas essas terminologias, perecer, sofrer, é lástima. Mas ele fala claramente que no dia do juízo haverá mais rigor para uns do que para outros, tudo na base das oportunidades recebidas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou Sidom tivessem sido realizados os milagres que se realizaram em ti, há muito teriam se convertido, se arrependido, mas para Sodoma e Gomorra, o rigor vai ser menor do que para vocês. Aqui mais é dado, mais é requerido. Tudo está dentro desse contexto. Haverá graus de punição distintas para perdição, graus de recompensas distintas para a salvação. Deus, nesse caso, será justo, a sua compaixão, sua misericórdia e a sua justiça andam sempre de mãos dadas. O mesmo Deus que é justo é compassivo. O mesmo Deus que é compassivo é justo. Portanto, vamos ter de nos deparar com a justiça divina, vamos ver, analisar, avaliar nossa vida e as nossas obras. Como é que nós reagimos quando somos ofendidos? Porque nós ofendemos a Deus e veja a reação dele em relação a nós, foi nos perdoar e nos estender a mão. Amamos nós os inimigos, porque nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos amados por Deus. Lembre disso. Perdoamos, lembremos que fomos perdoados. Somos generosos, lembremos que Deus é generoso e foi generoso conosco. Somos graciosos, somos compassivos, somos pacientes, lembremos que Deus, a bendita paciência de Deus conosco, não? Que aqui quer dizer aleluia. Ele foi ou não foi paciente, tem sido ou não conosco. Suas misericórdias, sua paciência, razão de não termos sido consumidos. Ele não nos tratou conforme as nossas próprias obras, graças ao Senhor. Sejamos então impactados por tudo isso que é Deus em nós, para que o Senhor, agora, veja, todo o nosso julgamento vai se dar nas nossas relações interpessoais, é isso que está sendo avaliado. Mas calma aí, alguém vai chegar no dia do juízo final, como no final do Sermão do Monte, Jesus, e com isso eu termino, tá?
Jesus vem com tudo no final do Sermão da Montanha. Quem ouve e pratica, quem escuta e obedece, esse é comparado a alguém que construi a sua casa sobre a rocha. Este vai prevalecer diante do juízo e diante de todas as intempéries da vida. Quem escuta, quem ouve, mas não obedece, esse é comparado a quem construi a casa sobre a areia. A tempestade, o juízo vai levar. Que a nossa fé não seja alguma coisa sem a substância, sem o fruto. E aí ele termina, e é essa a frase que eu queria colocar. Porque muitos naquele dia, chegou o dia do juízo final, Jesus está se referindo a isso, finalzinho do Sermão da Montanha. Porque muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome fizemos isto e aquilo e tal e tal e tal. Jesus vai seguir dizendo, para muitos que naquele dia lhe dirão: Senhor, Senhor, ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós praticadores da iniquidade. Muita gente com profissão de fé vai alegar: fui batizado, até batizei, fiz isso, fiz aquilo, mas Deus vai dizer: vocês não. Vocês me conhecem? Vocês me conhecem mesmo? Será que vocês me conhecem? Apartai-vos de mim, vocês são praticadores da iniquidade. Mas como, Senhor? Eu fui religioso. O problema é que a tua fé, teu relacionamento com Deus, não produziu o devido fruto. Vocês são hipócritas. Apartai-vos de mim, vocês de fato são praticadores da iniquidade. Eu sei o que há aí no teu coração. Eu conheço a fonte das suas ações religiosas. Eu conheço isso. É isso que vai estar sendo avaliado. Apartai-vos de mim, vocês praticadores da iniquidade. Então tem gente que é religiosa. E, aliás, as palavras mais duras de Jesus foram destinadas diretamente a estes tais que se orgulham da sua religiosidade, mas não têm compaixão, não têm amor, não têm misericórdia, não têm graça, e as suas obras estão ali edificadas sobre a areia. E o fogo, quando vem, encontra apenas palha, não encontra o amor, não encontra a relação de Cristo, a graça do Senhor e o fruto do Espírito. Porque, meus irmãos, recebemos o Espírito Santo, e o sinal de que nós recebemos o Espírito Santo é o fruto do Espírito. Porque me chamais Senhor, Senhor, protesta Jesus, se não fazeis o que vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ponto final. O restante é conversa para boi dormir. A gente não vai enganar a Deus e não vai subsistir diante do juízo final. É apenas uma fé verdadeira que recebeu tamanha graça da salvação e que agora frutifica. E o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é longanimidade, é benignidade, é bondade, é domínio próprio, é toda essa mansidão. É tudo isso que faz com que a gente possa se relacionar melhor com quem está do nosso lado. E é isso que importa, porque isso é fruto da fé, do amor e do encontro com Cristo. Isso é fruto de que nós conhecemos a Deus. Então, qual é Cristo? Se você conhece a Deus e a Cristo, você tem os valores de Deus e de Cristo, você vai conhecendo, e aquilo que é dele passa a ser seu também. Então, o amor de Cristo pela igreja, o compromisso com a igreja, o compromisso com as coisas do Senhor. A gente poderia colocar isso também, mas isso como fruto do seu encontro, porque você o ama e você valoriza e ama aquilo que é de Deus. O corpo de Cristo, quem é de Cristo ama o corpo de Cristo, ou não? Quem ama a Cristo está comprometido com o corpo de Cristo, com o seu sustento, com a sua obra, com o seu avançar. Está ali, eis-me aqui, envia-me a mim.
está comprometido com a missão de fazer discípulos, de testificar, está comprometido em ser sal da terra, em ser luz do mundo, recebeu a luz de Cristo, essa luz deve brilhar, e isso através de boas obras, para que os homens vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu. E é assim que funciona, meus irmãos, no dia do juízo, são suas boas obras. Quero saber de você o entendimento disso, se você concorda comigo ou não. Troca uma ideia comigo se tem diferenças a esse respeito, se não entendeu algum aspecto, mas o mais importante, compreender todo esse evangelho de Cristo, que é o evangelho transformador, que produz fruto. Aqueles que se encontram com Cristo são novas criaturas, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, e agora eles passam a glorificar o nome de Deus. As suas atitudes revelam que eles são de Deus, que eles creem em Deus, que eles amam a Deus, que receberam o amor de Deus. Tudo isso tem que acontecer, porque se não acontecer, é sinal de que a nossa fé é vã, é sinal de que a nossa fé é infrutífera, é uma ilusão. Estamos sendo enganados por nós mesmos. Fé sem obras é morta, não é a obra que salva, é a fé, mas a fé salvadora produz obras. Fomos salvos não pelas obras, mas para as boas obras que o Pai preparou de antemão para que andássemos nelas, e elas são o sinal, a evidência, elas são a prova, elas são aquilo que a gente pode dizer assim, o testemunho de que somos de Deus e de que Deus está em nós, de que fomos realmente salvos por esta graça. E fora isso, é só ilusão, é só mentira e engano. O juízo final certamente virá, quer a gente acredite nele ou não, seremos julgados e cada um de acordo com as suas obras. Veja o que é que você está plantando, vejamos todos nós como é que nós estamos andando e como é que nós estamos sendo zelosos em relação à vida, à responsabilidade da vida, o livre-arbítrio que recebemos, e o juízo final se faz necessário, porque o juízo final é para pôr um ponto final em toda irresponsabilidade, em toda malignidade, em toda rebelião, para ser a porta de entrada de uma nova ordem, de um novo tempo, de uma nova criação, onde vai reinar sempre a justiça, o amor, a paz, a vida. Então, é importante que ele aconteça. É o fim definitivo de todo o mal. E nós que somos de Deus, já devemos estar experimentando essa nova vida aqui, e produzindo o fruto do Espírito aqui, e isso é sinal de que somos de Deus. Qualquer outra coisa, meus irmãos, é ilusão pura, é engano. Então, vamos ser pessoas conhecidas pelas boas obras, amém? Que as suas boas obras glorifiquem o Pai Celestial. Oremos.